Olá, amantes do saber, bem-vindos ao canal Vozes da Filosofia. Neste vídeo eu gostaria de tratar de uma questão que é ao mesmo tempo instigante e recorrente no debate intelectual, no debate público e também filosófico. Trata-se da seguinte questão: a ciência pode substituir, superar ou suplantar a religião? A ciência surge em oposição, em contraposição à religião? A atividade científica, o pensamento científico, conduz necessariamente ao ateísmo? O ateísmo é uma postura científica, uma atitude científica? Existe oposição ou contradição entre o dogma da criação do universo, dos seres existentes, e a teoria científica da evolução? Ou melhor dizendo, o que compete, o que cabe à filosofia dizer a esse respeito? Qual é a tarefa da filosofia em relação a esta questão? Ou seja, entre religião e ciência, ou entre ciência e religião, há lugar para reflexão, para o questionamento filosófico? De início eu gostaria de dizer que a filosofia é laica por natureza. Por quê? Porque ela se utiliza de um instrumental de análise que não depende de nenhuma concepção religiosa, ou melhor dizendo, a filosofia se serve de uma faculdade que é ao mesmo tempo natural e universal no ser humano. Ou seja, a filosofia lança mão da racionalidade. Por isso que seu auditório também é universal. Ou seja, todos os seres humanos, porque são dotados naturalmente de razão, tal como dizia, por exemplo, o filósofo René Descartes, no século XVII, todos, portanto, todos os seres humanos podem compreender perfeitamente um conceito, uma ideia, um argumento, uma teoria filosófica, desde que façam o devido exercício crítico do pensamento. Essa questão, portanto, que envolve a relação entre religião e ciência, ou ciência e religião, não cabe, a meu ver, ao cientista ou aos cientistas deslindarem, explicitarem ou esclarecerem. Essa não é, de fato, e nem de direito, uma questão para a ciência, não é uma questão, um problema científico. A ciência se ocupa de outras coisas, ou melhor dizendo, diferentemente da filosofia, que indaga, que reflete acerca dos critérios de validação de todo e qualquer conhecimento, as ciências são sistemas de pensamento e de conhecimento especializados. A ciência natural, por exemplo, da qual fazem parte a física, a química, a biologia, a astronomia ou a geologia, dentre outras ciências, se ocupa de fenômenos naturais que podem ser objetos de verificação empírica e experimental. Cabe, portanto, à ciência natural demonstrar, provar o que dizem. Ou seja, é preciso uma verificação
para tornar uma verdade científica aceitável, ou melhor dizendo, passível de replicação pela própria comunidade científica e, ao mesmo tempo, passível de publicidade. Ou melhor, é preciso que a ciência opere também no domínio da racionalidade ou da lógica racional. Seja como for, a ciência tem por tarefa explicar o que ocorre. No caso das ciências naturais, explicar os fenômenos naturais. Por exemplo, por que o vento sopra? Por que os cabelos crescem? Por que sentimos fome? Por que sentimos sono? Por que uma doença ocorre? Por que o sol aquece? Por que as plantas crescem? E assim sucessivamente. Por outro lado, as ciências ditas humanas ou sociais têm por incumbência, por tarefa, compreender e explicar fenômenos humanos, acontecimentos humanos, eventos que foram causados, provocados pelos seres humanos. Como disse há pouco, cabe à ciência, seja qual for, seja ela natural, humana ou social, explicar, identificar, descobrir, descrever as causas explicativas acerca dos fenômenos que são observáveis, ou seja, que são passíveis de observação empírica. No caso das ciências humanas, não é possível a verificação experimental, mas é possível a verificação empírica, uma vez que as ciências têm como objeto de pesquisa, de investigação, fenômenos ou fatos, acontecimentos verificáveis, observáveis, a ciência não pode se pronunciar acerca da existência ou da inexistência de Deus, dado que, se Deus existe, ele não é passível de observação empírica, não é passível de teste empírico. Cabe, portanto, ao cientista silenciar, reconhecer os limites da sua própria atividade e ater-se àquilo que é, de fato, da alçada de sua competência. Mas a filosofia, por outro lado, não pode, de modo algum, silenciar. Cabe à filosofia, ao contrário, compreender os fundamentos de todos os outros tipos ou espécies de conhecimento existentes. Cabe à filosofia essa tarefa, que eu diria ser indeclinável ou intransferível. É tarefa da filosofia estabelecer os fundamentos, os princípios do conhecimento. Dizer o que é, por exemplo, ciência, o que não é ciência, o que é uma pseudociência. Cabe à filosofia da ciência e à epistemologia estabelecer critérios de rigor sobre os procedimentos metodológicos da ciência. Cabe à filosofia definir e estabelecer o estatuto epistêmico das ciências. Por exemplo, cabe à filosofia dizer o que é uma verdade científica, o que é
a ciência? Como é possível a ciência? Ou seja, como é possível o conhecimento científico? Por outro lado, a religião ocupa-se, ou melhor dizendo, trata de questões que não são do domínio natural ou do domínio do mundo social que as ciências podem investigar. O que é da essência da religião é a relação do homem para com Deus, isto é, para com este ser sobrenatural que não está sujeito, portanto, às leis da natureza e que é, na concepção, por exemplo, do cristianismo, o criador de todo o universo. A religião opera num outro domínio. A religião, portanto, pressupõe a fé, a crença na existência de um ser sobrenatural. No caso do cristianismo, compete ao fiel, ao crente, aquele que acredita na existência de Deus, também crer na sobrevivência da alma após a morte do corpo. Ora, essas questões, elas transcendem a esfera de competência do cientista. Mas cabe à filosofia interrogar, questionar a religião. Para tanto, existe a chamada, ou assim chamada, filosofia da religião, que investiga a natureza do fenômeno religioso. Enquanto o fiel, o crente, exemplificando, o cristão, diz: Deus existe, o filósofo indaga: Deus existe? Que argumentos eu tenho para sustentar a minha crença? Tenho bons argumentos, boas razões para crer na existência de Deus ou para descrer na existência de Deus? Ou seja, a relação entre ciência e religião não é uma relação que possa ser compreendida e nem solucionada cientificamente. Ela reivindica a participação, o engajamento da atividade crítica e reflexiva da filosofia. Embora a filosofia não tenha nenhum compromisso no sentido de estar a serviço de algum sistema de pensamento, porque a filosofia se julga um saber livre e independente, a filosofia não pode deixar de problematizar, de questionar, de indagar acerca dos motivos, das causas que deram origem ao sentimento ou ao fenômeno religioso. O filósofo quer saber, portanto, que motivos temos, que boas razões temos para seguirmos acreditando na existência de Deus. O filósofo trata a religião com seriedade, como um objeto de sua própria investigação, de tal maneira que existem inúmeras formas de compreender a relação entre ciência e religião. Apresento aqui
4 formas de relação entre ciência e religião. A primeira, que é, eu diria, adotada por muitos cientistas, que são levados agora pela onda do novo ateísmo, que professam a total incompatibilidade ou o total conflito, absoluta separação entre o saber científico, o conhecimento científico, e o saber religioso, teológico. Essa é uma das formas de relação. O novo ateísmo, porque é mais militante e muitas vezes combativo e até agressivo, afirma existir uma total ruptura ou separação entre ciência e religião. A religião seria um resquício, um resíduo cultural de uma mente ainda primitiva, segundo o neoateísmo, segundo os militantes, eu diria, segundo os representantes do novo ateísmo. São inúmeros os cientistas, alguns deles, inclusive, comparecem na mídia, na tentativa de granjearem fama, prestígio. Outros publicam livros, como, por exemplo, Richard Dawkins, O Relojoeiro Cego, a teoria da evolução contra o desígnio divino. Essa não é a única obra desse grande cientista que se julga ateu, como se o ateísmo fosse uma condição para o exercício da atividade científica. Recentemente, há poucos dias atrás, faleceu um outro grande intelectual, porém um filósofo, Daniel Dennett, que também segue as mesmas pegadas, de Dawkins. Mas esses não são os únicos combatentes do neoateísmo. Não são os únicos cavaleiros do neoateísmo. Existem tantos outros, mundo afora, que estão, eu diria, professando essa teoria. Ou seja, a de que a ciência é, por natureza, ateia. De que o ateísmo é uma condição, uma pré-condição para se fazer ciência. Não creio que o fazer científico possa pressupor o ateísmo. Eu imagino que a ciência pressupõe a atividade racional, assim como também a experiência e o experimento. Não são poucos os cientistas que, no alvorecer da modernidade, quando a ciência moderna foi criada, surgiu ou nasceu, se proclamavam também cristãos, ao mesmo tempo em que diziam ser intelectuais ou filósofos da natureza. Os fundadores da ciência moderna, por exemplo, Descartes, mesmo Galileu Galilei, apesar de toda a represália da igreja, ele se manteve ainda cristão, ao que tudo indica. Mesmo Newton, Leibniz, Pascal, mais tarde Kant, dentre tantos outros cientistas ou filósofos. Eu gostaria de apresentar agora a segunda forma de relação entre ciência e religião. Se a primeira
afirma existir um conflito insuperável ou uma incompatibilidade total entre ciência e religião. A segunda forma de entender essa relação diz respeito à independência tanto do conteúdo quanto da metodologia de investigação da ciência por um lado e da religião por outro. Ou seja, ciência e religião seriam então, nesse sentido, não necessariamente opostos, não saberes necessariamente opostos ou contrapostos, mas distintos e que operam com métodos e com conteúdos diferentes. Por quê? Porque investigam ou então têm objetos diferentes de estudo. Uma outra forma, uma terceira forma então de relação seria o diálogo, a interlocução entre ciência e religião, mostrando que, apesar de existirem diferenças, distinções, a ciência e a religião mantêm relações de proximidade ou de aproximação. Por exemplo, na concepção cristã, isto é, para muitos intelectuais, ou para todos os intelectuais que se julgam ao mesmo tempo cristãos, não há conflito nem contradição entre religião e ciência, entre ciência e religião, entre fé e razão, dado que a ciência tem a mesma origem da racionalidade humana, assim como a própria religião. Ou seja, embora a religião não tenha sido inventada por Deus, mas pelos homens, a religião pressupõe, no caso do cristianismo, dado que o cristianismo é uma religião teísta, diferente, por exemplo, do budismo, pressupõe o cristianismo a existência de Deus. Ora, para o cristão, a inteligência, o intelecto, ou se você quiser, a racionalidade é manifestação da divindade. Foi criada pela divindade, uma vez que a divindade criou tudo o que existe, inclusive a vida humana, o ser humano. Então não haveria uma contradição necessária, dado que a ciência é um subproduto da atividade racional. E a atividade racional, ela é expressão do poder criador de Deus. E uma última forma de relação que eu julgo importante observar aqui é a integração que pode existir entre ciência por um lado e religião por outro. Ou seja, tanto a ciência quanto a religião são saberes que se complementam. Embora a ciência tenha como escopo, como propósito, explicar tudo o que existe, cabe à própria ciência reconhecer que sobre determinadas questões não é possível avançar. Por exemplo, a questão: qual é a origem do universo?
qual é a origem da vida ou das diferentes formas de vida e, mais especificamente, da vida humana, ou seja, da vida inteligente. Sobre essas questões, a ciência vê-se limitada ou então incapaz de responder de forma satisfatória. Aqui há, portanto, espaço para a reflexão, para a análise e para a discussão filosófica. Por isso que a religião tem um papel importante na sociedade, porque traz uma reflexão sobre o sentido, o valor, o propósito da vida humana. A religião nos ensina que nós somos, ao menos neste plano da existência, seres finitos. A finitude da existência lança uma questão que é, eu diria, urgente ou inadiável. Qual é o sentido da vida humana? O que vale a vida humana? O que é que confere sentido ao ser humano, ao existir humano? Qual é a origem da nossa espécie? Ou melhor, de onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? A morte do corpo representa o fim da existência humana? A religião tem respostas para essas, eu diria, questões que são fundamentais da existência de todo e qualquer ser humano. Assim como também a filosofia. A filosofia também indaga acerca do nosso existir, acerca do sentido da nossa existência, mas recorrendo a argumentos de base racional para sustentar suas posições, ao passo que a religião, ao menos no cristianismo, recorre-se à fé, recorre-se ao texto da revelação, recorre-se à tradição e também ao magistério da própria igreja. Portanto, para concluir, é preciso dizer que uma determinada forma de conceber a ciência ou o conhecimento humano nos conduz a esta afirmação de que a ciência vai substituir a religião. Esta forma de conceber a ciência denomina-se positivismo cientificista, que vê na religião um resíduo de uma cultura primitiva, de uma mente primitiva, supondo que a religião fosse, portanto, invenção dos seres humanos diante dos mistérios da existência, diante dos inúmeros fenômenos aparentemente incompreensíveis, diante do medo da morte. A religião seria, segundo o positivismo cientificista, ou segundo o cientificismo positivista, expressão de uma ilusão humana que deveria então ser definitivamente sepultado pelo progresso científico. Porém, o que nós vemos é que com o progresso científico as religiões não desapareceram. Pelo contrário, elas se multiplicaram, se ramificaram, de tal maneira
que elas concorrem, muitas vezes, do ponto de vista das nossas análises da realidade social, política, quando não até econômica, na tentativa de oferecerem também respostas. Acerca disso, claro, caberia aqui uma crítica, dado que a religião não pode ser um instrumento de dominação política ou social, isto é, de dominação ideológica. A religião cumpre apenas, ou deveria cumprir apenas um único papel, o de servir de instrumento de libertação dos seres humanos. Porém, se ela não for um instrumento de libertação, ela se torna o seu oposto, um instrumento de opressão, de dominação e de exploração ou de legitimação da ordem social estabelecida. Portanto, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir. Se você não se inscreveu, inscreva-se, compartilhe e comente. Até o próximo vídeo.